Muito boa tarde, amigos do Grupo Popular, FM 96.9, a Rádio do Torcedor, e também pelo canal do YouTube do Grupo Popular. Estamos iniciando mais um programa Entre Linhas, junto com o João Bandeira, e hoje nós vamos trazer o Cássio Scheid. O João vai poder apresentar um pouco mais pelo briefing aí que tu me mandou, João. Olha, o rapaz aí tem uma caminhada interessante, hein? Até na Europa já esteve, está, Ásia, por onde andou o Cássio, tudo bem? Boa tarde, Lucas, boa tarde, Cássio, Lyron. A gente tem sempre a alegria cada vez que vê na agenda que tem um compromisso aqui no Entre Linhas agendado, porque além da gente já estar se sentindo muito à vontade para desenvolver os assuntos, os convidados sempre são pessoas que a gente admira, pessoas que a gente acredita que tenham histórias de vida, exemplos que podem somar na vida dos outros, e esse é o objetivo, né? Então, prazer enorme te receber aqui hoje no programa, Cássio. O Cássio, eu conheci ele novinho, né, magrinho, não era tão alto como é hoje, né, mas também nunca foi muito baixinho. E o Cássio começou jogando conosco nas escolinhas aqui da Juventus, e daqui se destacou, né, foi campeão da Copa Teutônia conosco. O Cássio tem passagem pela base do Grêmio, e quando ele firmou aqui conosco, se criou uma amizade muito grande, né? O Cássio, ele é 94, o nascimento. Eu tenho o Rodrigo, que é 93. Ele conviveu muito com o pessoal nascido em 92, quando a gente levou ele para São Paulo, eu creio que lá por 2009, né, Cássio, mais ou menos. Exato, 2009. E a gente teve a oportunidade de colocar ele lá na Red Bull, depois ele teve na base do Santos, e essa história ele conta melhor do que eu, né, e eu acho que é isso que a gente vai tratar hoje. Cássio, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui. Eu sou um jogador mais reservado do que normalmente os outros jogadores que vocês possam conhecer, né? Eu procuro mais focar no futebol e não participo tanto assim de programas, prefiro ser mais reservado com a minha família. Mas como um convite do João, né, que é uma pessoa muito especial comigo, né? Não tinha como negar. É um prazer estar aqui falando com vocês. Sou muito grato. Eu digo sempre, e os meus pais sabem muito disso, sou muito grato aqui de Teutônia a 3 pessoas, uma delas é o João Bandeira, o antigo professor da escolinha, o Melinho, né, que foi uma pessoa que me ajudou muito, e o Rossano. Eu sou muito grato a ele me ajudou muito. Eu sou muito grato a essas 3 pessoas. Poderia estar citando milhões de exemplos do que o João fez por mim, o Melinho e o Rossano, mas aí nós teríamos que ter pelo menos uns 3 dias de programa. Que bom, então nem é tão reservado assim, né? Tá solto. 1994, teu ano de nascimento, né? Você é natural do bairro Olarias, em Lajeado, certo? No ano de 1998, o João Bandeira estava comandando o Esperança numa semifinal de campeonato regional lá no bairro Olarias. Você tinha 4 aninhos. Talvez não vai ter essa memória, mas assim, o futebol aqui na região, você sabe, pulsa bem e muito forte. Primeiro, para entender, porque eu não conheço, o João já sabe o que ele faz dentro de campo. Qual é a tua posição, em que posição tu jogas, como tu te destaca dentro de campo e como tu evoluiu dentro da carreira? Na verdade, eu comecei minha carreira como meio campo, né? E hoje eu sou zagueiro. Nas escolinhas e até mesmo na categoria de base, eu sempre fui meio campo. Chegando no Red Bull depois, e com o João eu trabalhei de volante também, né? No meu último ano aqui em Teutônia eu joguei de volante. E chegando no Red Bull, o treinador que hoje está no Curitiba, se eu não me engano, que é o Fernando Seabra. Ele me viu como zagueiro, me via muito como zagueiro, e ele falou comigo, Cássio, te vejo como zagueiro, um zagueiro canhoto não tem no mercado hoje, é difícil, e me deu oportunidade para começar a treinar de zagueiro, e eu sempre fui um jogador muito mente aberta, de jogar de lateral, de zagueiro, de volante, meio campo. Eu nunca tive esse problema de, eu sou camisa 10 e vou morrer camisa 10, não.
Eu acho que o jogador hoje em dia de base, né, tem que ser muito inteligente nesse aspecto, trabalhar em todas as posições, escutar os treinadores, né, o João Bandeira, por exemplo. Cássio, te vejo ali de volante, um pouco recuado, acho que tem uma boa visão, um novo futebol que está evoluindo. Tu não precisa só jogar de costa, acho que tu de frente, com a tua estatura, tu vai render mais. Escutei, executei, cheguei no Red Bull, tive outros treinadores também que falaram, olha, de volante tu vai muito bem, mas talvez de zagueiro, canhoto, por tem falta no mercado, com a tua saída de bola tu vai te achar, tu é um jogador agressivo. E eu nunca tive esse problema de mudar de posição, de me encaixar onde quer que seja. E eu acho que eu cheguei no profissional justamente por esse método de não jogo só nessa posição, vou me encaixar onde for, vou escutar, vou suguei muito o João, né, todas as informações que eles têm para me passar em treinamento, em tudo, sempre procurei sugar o máximo e espremer o máximo. Então acho que isso fez... Não te fez mal tu aceitar os conselhos do João em buscar, né, digamos assim, sair da posição de meio-campista jogando de costas, de construção do jogo ofensivo, para uma posição de volante de construção inicial e hoje de zagueiro. E essa tua, digamos assim, migração dentro do campo, ela te dá hoje qualidade de passe na saída de jogo? Quanto isso impacta, que tanto se fala, numa saída qualificada de trás? Isso para mim no futebol moderno, né, que hoje os zagueiros são mais construtores, eu digo, do que talvez o próprio meio-campo. Isso para mim foi muito importante. Tanto que o João já implementava isso nas escolinhas, né, da saída de bola, das movimentações. E hoje eu vejo isso no profissional e para mim é mais fácil, né, por ter estado em outras posições, saber como o meio-campo gosta de dominar a bola, porque eu joguei muito tempo de meio-campo. Hoje eu consigo dar o passe da forma no pé que ele quer, do lado que ele quer. Então isso para mim é muito importante. Qual é a tua idade hoje, Cássio? Hoje fiz em janeiro 32 anos. 32 anos. Se tu olhar para os zagueiros canhotos que estão jogando, por exemplo, numa dupla Grenal, que são o nosso principal espelho aqui no estado, ou até mesmo no país, que avaliação tu fazes? Por que de repente o Cássio não está jogando num grande clube brasileiro, né? E sim, teu mercado hoje está na Ásia, né? Na verdade, eu acredito muito que na questão de oportunidades, né? Eu vejo que na dupla Grenal aqui, eu acompanho o Grêmio também pelos meus pais são gremistas, e, cara, o Kahneman é um ídolo pro Grêmio, né? Ele conquistou todos os títulos no Grêmio e então, para mim é incontestável ele dentro de campo, independente das valências dele, né? Um jogador mais agressivo, com menos saída de bola, talvez. Então, para mim é incontestável. Conquistou tudo que ele conquistou, não foi à toa, então tem todos os méritos. No Internacional, os jogadores que tem agora na posição não tem acompanhado muito, assisti o Grenal, na verdade. Que bom. Eu não tenho acompanhado. Que bom que não tá acompanhando. Eu assisti o Grenal e acabou com a expulsão. Acabou sendo um jogo um pouco diferente, né? Então, não consigo assistir os jogos, né? Pela diferença de horário. Eu vi que o Grêmio contratou um outro zagueiro canhoto que veio do Vitória no passado. O Wagner Leonardo. E já é um zagueiro diferente, eu acho, do Kahneman, mas também não tem jogado, né? Pelo que eu assisti no último Grenal. Jogou o Vieri, né? Que é da base. E justamente a dupla de zaga do primeiro Grenal foi da base, né? Exato. E os jogadores que jogaram o Grenal, que é o jogo que eu consegui acompanhar, eu gostei, achei que foram bem. Os jogadores do Inter acabaram por defender mais, consoante as circunstâncias do jogo, né, do cartão vermelho, então não tive como ter uma avaliação com eles com bola, porque praticamente passaram 70 minutos mais defendendo, mas sem dúvidas, por estar em grandes clubes, são bons jogadores de alto nível, e isso nunca vai estar em questão. Na minha situação, eu acabei saindo do Rio Grande do Sul muito cedo. Você profissionalizou no Santos, é isso? Não, no Santo Juventus André. Não, eu profissionalizei no Santo André. Santo André. Mas o meu primeiro jogo como profissional foi no Juventus da Moca. Eu migrei para São Paulo muito cedo, né? Com a ajuda do João e o pessoal aqui
da Juventus, a gente fez a avaliação no Red Bull Brasil, que agora é o Red Bull Bragantino, né? O antigo Red Bull Brasil. E eu fiquei dos 15 aos 17 anos no Red Bull. Depois voltei, joguei ainda uma Copa Teutônia, pelo Juventus, e depois fui pro Santos. Fiquei um pouco lá, mas e profissionalizei no Santo André. Santo André eu começo minha trajetória como volante ainda. Vou pro Juventus, ainda teimoso, querendo jogar de volante. E depois lembro que dos conselhos do Fernando Seabra e mudo para zagueiro, e é onde eu me encontro como jogador, né? Mudei muito cedo para Portugal. Fiz 2 campeonatos no Brasil e mudei muito cedo para Portugal. E depois que tu sai um pouco do radar do Brasil, fica difícil tu retornar e voltar a ter mercado aqui, porque eu quase não joguei no Brasil, né? Então, me encontrei em Portugal, joguei 6 anos da minha carreira em Portugal. Fui muito feliz, realizado lá, joguei segunda e primeira divisão lá. Consegui conquistar bastante coisa, assim. E você participou de um acesso em Portugal, isso? Participei de 2 acessos pelo Farense, que hoje joga a segunda divisão, mas acabamos jogando a primeira lá também. E é um grande clube do sul de Portugal, o maior talvez do sul de Portugal, acredito eu. E vem de brinde ali a paisagem, né? Tá, a paisagem, essa parte, Algarve, isso é entre linhas, hein? Algarve é maravilhoso, né? O sul de Portugal é maravilhoso, tanto que a Europa como um todo faz questão de vir da Inglaterra, de todos aqueles países mais ao norte, o pessoal desce para o clima do sul de Portugal, ali na região de Faro, onde o Cássio muito bem me recebeu quando nós passamos por lá para conhecer a estrutura. Fiquei encantado, é um time tradicional, né? Muito acolhedor. O estádio deles é um estádio que tu percebe que é histórico, né? É muito bonito e uma região bonita. E o Cássio tem algumas peculiaridades, né? O Cássio também participou de um acesso, eu acho, na Juventus, não foi isso? Para Não... Sim, a Juventus da Moca, Juventus da Moca. Então, alguns se caracterizam em descenso e ele em acesso. Acesso? Que legal. Então, algum clube que no Brasil, de repente, está precisando de acesso, chama o Cássio. 32 anos hoje é novo, né? Antigamente veterano, né? Mas eu acho que agora está num auge de maturidade. Ou como é que tu te sente nesse sentido, hein, Cássio? Na verdade, hoje, eu estava até conversando com o João, ontem a gente se encontrou e estávamos conversando sobre isso. Hoje eu me sinto mais preparado. E até acho pela posição que eu jogo, né? Um zagueiro, um goleiro sempre demora mais tempo para estar no mercado, né? Também, para amadurecer. E hoje eu me encontro mais preparado, tanto fisicamente. Hoje, com mais experiência, a gente já começa a se cuidar mais, começa a fazer um trabalho extra, começa a suplementar coisas diferentes, que quando eu era mais jovem a gente achava que não precisava, né? E hoje eu me sinto mais preparado fisicamente, muito melhor do que eu me sentia há 5 anos atrás, talvez, né? Comparando antigamente, as pessoas ficando mais velhas se sentiam pior fisicamente. Hoje, pelo cuidado, pela experiência, eu já me sinto melhor do que eu me sentia 5 anos atrás, por exemplo. Eu vou aproveitar o gancho, porque eu tenho percebido isso, né? Com o passar do tempo, tem muitos setores que a gente percebe que as pessoas estão melhorando, né? Tomam consciência, né? A questão da alimentação, do sono, do tempo para recuperação, o que tu te permitia muitas vezes antes de... eu vou descansar o suficiente se eu dormir 5 horas, né? Hoje a gente sabe que não é uma questão mental, o teu físico precisa de um tempo, o cérebro faz a faxina durante o sono. Então, essas questões todas, elas vão chegando a nível de conhecimento, comprovação. Antes não tinha pesquisa em cima disso, hoje tem. E trazer o Cássio aqui é uma oportunidade boa também, porque se vocês derem uma analisada, nós estamos hoje em 2026 conversando sobre algumas coisas que aconteceram há muito tempo atrás, há muito tempo. Só que há muito tempo atrás a gente já tinha acesso a esse tipo de situação que nem realizamos com o Cássio e com tantos outros. Então, boa parte das opiniões que a gente hoje traz não é achismo,
né? São vivências que muitas vezes não tinha motivo para tornar público na época, porque o objetivo não era fazer propaganda. O Cássio vem aqui humildemente e diz, olha, eu sou um jogador que não sou muito do microfone, eu sou mais família, e a gente trabalhou com muita gente assim, e a gente é assim também, né? Então, o Cássio, até por uma característica de modéstia, ele relata a trajetória dele pelo ângulo dele, pessoal, interno, da maneira como ele foi educado. Mas quem estava do lado de fora assistia um camisa 10 extremamente habilidoso. Ele era bom de 10, hein, João? Muito bom jogador. Tanto que, essa época que ele disse que jogou conosco aqui, eu puxei ele para volante, é porque na época eu já visualizava a necessidade da construção começar um pouco mais na fase defensiva. Coisa que antes a gente tinha um volante brucutu, com perdão da palavra, para marcar, né? O marcador. Zagueiros que tinham que espanar, né? E um camisa 10, quando ele recua, ele sai tocando. Eu vou dar um exemplo, né? Eu tenho um amigo que trabalhou muito tempo lá no Inter e que sempre dizia, o meu camisa 10 na base, ele vai ser um grande zagueiro. E hoje ele é o Bruno Fux, que está lá no Palmeiras, né? E ele começou aqui no Inter, mesma situação do Cássio. Só que o Cássio, na época que ele nos ajudava aqui como volante, o Cássio participou de uma competição em Santa Catarina como camisa 10, foi goleador, né? E depois, quando eu vi ele aparecer no Santos, eu vi uma outra característica que eu disse, vai virar. Porque ele, assim, ó, ele é um alemão brabo, né? O Cássio é brabo. É brabo. Então, tu não pensa que tu vai dizer qualquer coisa pro Cássio e não vai ter a réplica, né? E aí tu vai ter que ir pra argumentação. Só que ele aceita, mas ele não aceita porque ele se intimidou pela colocação. E ele fazia isso aqui, né? E isso faz com que ganhe respeito e ganhe admiração, porque assim, ó, quem é de verdade conhece quem é de verdade. E aí, essa relação, mesmo sendo uma relação de muita franqueza, e muitas vezes a verdade, se ela não é dita de uma maneira muito delicada, alguns se sensibilizam, né? Eu acho que hoje cada vez mais o reforço positivo é usado para tudo, porque muitos hoje não têm capacidade de assimilar uma contrariedade. O Cássio não, ele assimilava, né? Mas ele gerava também, se fosse o caso. E aí ele foi para o Santos e o pessoal lá, o treinador começou a insistir com ele que não era para construir tanto. E ele teve um episódio que eu me lembro muito bem, que ele chutou o balde no treino, né? Ele tirou o colete. Por quê? Porque ele estava fazendo certo, ele estava querendo desenvolver, ele tinha qualidade para isso. E talvez, mais uma vez, se comprove que, apesar de tu achar que está entrando numa zona de conforto, se tu acha que não está certo, que está errado o que está ao teu redor, tu tem mais é que assumir o risco e procurar construir da maneira que tu acredita que é correto. Foi o que ele fez na trajetória dele. E aí o Cássio, bem novinho, ele foi parar em Portugal e virou capitão do Farense, bem novo, brasileiro, um time que não tinha acesso há muito tempo. O time subiu e eu tive o prazer de jantar muito bem na cidade lá do Faro e não consegui pagar a conta. Porque o dono do restaurante não nos cobrou porque eu estava com o Cássio. E aí eu percebi o tamanho que esse menino que saiu de Olarias, que jogou aqui na Juventus, tinha tomado numa terra distante, né? E isso dá uma alegria que eu não sei se ele tem noção. Para mim, que sou um empreendedor por necessidade, mas sou um professor por vocação, quando eu vejo o sucesso dessa gurizada, eu tô realizado, né? Agora, João, aí tu tá trazendo um elemento que me instiga a perguntar pro Cássio assim, se o Cássio caminhar em Lajeado, os amigos, os conhecidos vão conhecer e tal, parar para conversar e aquela coisa toda, mas não vai ser um assédio de fã. Se ele caminhar então lá na cidade do Faro, né, tu consegue caminhar na cidade. Vai ser um pouco diferente, as pessoas já me conhecem mais, né? Eu joguei também 5 anos seguidos da minha carreira lá e consegui conquistar o acesso, como o João falou, e tenho uma proximidade muito grande com o clube, com as pessoas da cidade também, com o presidente,
porque é o clube que me acolheu, né? O clube que me deu a oportunidade de vencer, me deu a oportunidade de crescer como homem, como ser humano também, que eu cheguei lá com 20, 21 anos. Então, assim, para mim foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo foi muito importante pro meu crescimento como jogador. Então, assim, as pessoas lá já me conhecem mais, aqui em Lajeado e Teutônia nem tanto, mas também por esse meu lado reservado, que quando eu tô aqui, eu gosto de estar com meus amigos, gosto de encontrar com o João, com o Denner Colossi aqui, gosto de Teutônia, gosto de encontrar com as pessoas do meu convívio que eu sempre tive, não procuro muito estar em programas, às vezes as pessoas me ligam, vem pra aqui, vem pra ali, alguns amigos de São Paulo, como eu joguei em São Paulo, tô com um podcast assim, vem pra cá, e eu falo pra eles, olha, minhas férias é pra eu estar com as pessoas que me ajudaram, que me incentivaram nesse momento, então até agradeço as pessoas por querer estar na minha presença, mas eu prefiro não me expor e estar com as pessoas que eu sinto que são de verdade pra mim, do que fazer parte de programa, ou estar na mídia, ou estar por esse lado. Eu acho que minha carreira sempre foi mais reservada, e eu tô feliz assim, eu sou feliz assim. Que legal isso. E por que a troca, né? Se teve toda essa tua acolhida, um bom relacionamento, a língua em Portugal, por que a saída de Portugal e a ida para a Ásia? Onde na Ásia especificamente tu estás? Quando eu saí de Portugal, eu acabei migrando primeiramente para a Tailândia, né? E é inegável, fui primeiramente pelo lado financeiro. Não vou estar aqui dizendo que foi pelo futebol, pela cultura, que eu ia estar mentindo para vocês, e eu fui procurar a independência financeira. Em Portugal, não que a gente não consiga, mas o que eu talvez ganharia em um ano, levaria 4. Então, assim, para mim foi muito importante a dependência financeira. Eu já estava com 28 anos, com uma filha recém-nascida, que o João conheceu, agora eu tenho 2 já. E eu também tenho que pensar um pouco do lado da minha família. Da mesma maneira que se você perguntar para os jogadores por que foram para a China, por que hoje vão para Arábia, vão para a Coreia. Por causa do dinheiro. A gente viu muitos jogadores aí até de ponta, né? Que estavam ainda em grandes clubes aqui no Brasil, ao invés de ir para a Europa, não tinha mercado. E isso um dia, várias pessoas já me falaram sobre isso, de que, cara, cada atleta tem que descobrir o seu nicho, mercado. O seu mercado, né? E aí é um novo mercado aí, olhando pelo aspecto financeiro. Mas eu te pergunto aí, Cássio, hoje, pra ti, com 32 anos, tu ainda teria bola certo para jogar aqui no Brasil, mas eu te pergunto, valeria financeiramente a pena para ti sair lá da Ásia para vir pro Brasil? Na verdade, assim, nesse momento da minha carreira, eu já não tô visando apenas o lado financeiro, né? Como eu te disse, agora eu tô com 2 filhos, com a minha esposa, e nós estamos também já pensando em outros tipos de projeto, né? Por exemplo, agora se aparecer um projeto no Brasil que seja bom, que seja organizado, né? Também não vai me convidar para um projeto que vai ser bom financeiramente, não vai ser organizado, não vai agregar em outros valores. Eu não vou somente pelo dinheiro. Porque as pessoas têm uma visão muito errada da Ásia, que eles pensam que os clubes lá te dão um caminhão de dinheiro e depois a estrutura é ruim, o nível é ruim. O nível não é ruim. Lá agora comigo eu joguei com o Diogo, jogou no Palmeiras, jogou no Flamengo. Eu joguei agora, tava com jogadores no meu antigo clube na Indonésia. O jogador jogou no Flamengo, outros jogadores que jogaram em alto nível na Bulgária, jogaram na Holanda, em alguns lugares da Europa. Então, assim, as pessoas têm esse lado da Ásia de que é só o dinheiro. Realmente o dinheiro é importante, mas também o nível também não é tão fraco assim quando eles pensam. A questão de voltar para o Brasil ou voltar para Portugal, eu tô com esse projeto já com a minha esposa, porque eu também já tô com 32 anos e eu tenho que começar a me preparar e ter o estudo já para o que eu for fazer pós-carreira. Não que eu vá acabar agora, pretendo jogar ainda por muitos anos. Que é o caso da transição de carreira, né? Exato. Na Ásia a gente não... fuso horário, por diferença de horário, a gente não consegue, acaba conseguir estudar ao mesmo tempo, conseguir se preparar para parar de jogar. Porque se eu for tirar algum curso, eu vou tirar em Portugal, ou vou tirar no Brasil. Então, eu estando no Brasil ou em Portugal, eu vou estar mais próximo de conseguir, no tempo que me resta para descanso também e para
para estar com a família. Eu posso tirar 1 hora por dia, 2 horas para estudar e me encontrar em outro ramo, talvez, ou mesmo me encontrar como um diretor de um clube, ou me preparar como um futuro treinador, ainda não sei. E por isso eu também tô pensando em voltar ou para o Brasil ou para Portugal, onde uma porta se abrir, para que eu possa me preparar nesses próximos 5, 6 anos de carreira, para me encontrar, para não pensar somente no lado financeiro agora também, que a gente já conseguiu estabilizar um pouco, e pensar também no lado profissional, no jogar, voltar a jogar e sentir o calor brasileiro, né, dos torcedores, isso, ou talvez voltar para Portugal, onde, querendo ou não, é minha segunda casa, né, e voltar a sentir, a jogar num nível europeu, que é bom também. Bom, vamos fazer um intervalo e depois do intervalo a gente vai falar com o Cássio Chad mais ainda nesse Entre Linhas. Tem muito assunto ainda pra gente discorrer. Voltamos com o Entre Linhas, segundo bloco com o Cássio Chad. João, ele deixou algumas questões bem interessantes. Eu falava no intervalo um pouco com o Cássio, dizendo justamente que são poucos jogadores que se preparam para essa transição de carreira, né? Eu acho que esse é um ponto relevante também a se analisar o quanto cada um se prepara nas diferentes carreiras para fazer suas transições, às vezes dentro da mesma área, às vezes também migrando para outras áreas. Mas te deixo aí, João, a próxima pergunta aí, o que tu quer puxar? Eu gostaria de aproveitar o que foi comentado, porque assim, o Cássio é a prova viva de algumas questões que a gente vem expondo aqui no programa, né? O Cássio, ele começou aqui no Vale, ele teve a oportunidade de passar a etapa dele em São Paulo, onde a competição é muito maior, né? É muito clube, muita gente buscando o espaço. Aqui a gente basicamente centraliza na dupla Grenal e eventualmente no Juventude, mas São Paulo é gigante, né? Aí a gente às vezes não percebe que a vida ela segue mais ou menos um roteiro, né? Onde no começo é difícil, que em determinado momento do final da adolescência ali e início da idade adulta, muitas vezes tu tem que sair da camisa 10 e ir para a camisa 3 ou 4, né? E não tem problema nenhum, porque se tu quer ser profissional em determinada área, tu não vai te formar em qualquer uma profissão, e tu é médico e aí tu tá no pronto-socorro do hospital porque tu tá começando, mas tu diz assim, não, eu quero ser um neurocirurgião. Não, calma, tu pode ser que consiga, mas tu precisar ser um médico de família, um clínico geral, não tem nada de demérito nisso. É importante igual. Assim também é com o futebol. Mas o Cássio tem feito, e eu também gosto muito dessa salada que é a personalidade dele, porque ao mesmo tempo que ele é reservado e ele é posicionado, isso levou ele a ser capitão, né? E ao mesmo tempo que ele tem essa capacidade de flexibilizar e não ter ego, não ter vaidade de dizer, não, eu só jogo se for nessa posição, com essa camiseta, ele consegue desempenhar quando ele está sendo submetido a desafios. Ele está em Portugal, aí ele sai para a Ásia, tem desafio da língua, né? Da comida. Da comida. A Tailândia é uma cozinha maravilhosa, né? Mas é diferente, né? Aí tu começa a ver o quanto é preciso ter mente aberta para lidar com tudo isso. E assim, ó, eu sou testemunho que o Rivelino, que é o pai dele, a gente conversava, o Cássio era pequenininho, a gente conversava abertamente. Durante muito tempo, nós trabalhamos juntos, investimos, por que não dizer, em deslocamento, passagem, essas coisas todas, e nunca precisou ter um papel assinado, nada disso, porque a gente tinha um propósito ali, a gente queria ver o Cássio voar, e ele voou, né? O Cássio hoje, dentro desse perfil de ser humilde, ele não fala, mas o Cássio hoje é alguém que está com laços em Teutônia novamente, né? Tá buscando, e é muito legal isso, né? As garantias para o futuro, né? Imóveis, coisas assim, da mesma maneira como ele tem endereço em Portugal hoje,
né? E assim como a família, ele é completamente próximo, cuidando de como a avó está se sentindo. Ele veio aqui, a esposa trouxe ele aqui hoje e voltou, porque como ele não está com o carro dele aqui, o carro que ele está usando tem que voltar para a família, porque a avó já está idosa e tem que ter cuidados. Isso é o lado humano muito forte. Mas sempre foi o Cássio que quis. É ele que precisava querer. E agora, ele experimentou tudo isso, mas ele já está ciente de que ele tem que se preparar para a fase seguinte. Então ele está falando em investir mais em estudo, ele está falando em uma nova função para a qual ele primeiro tem que se preparar. Então, isso é um exemplo. E é disso que a gente fala quando a gente diz, olha, o esporte é uma ferramenta de educação e é uma jornada. Aproveita a jornada. E é o que eu vejo nele, por isso que é uma alegria muito grande a gente poder ter esse espaço para bater papo. Cássio, depois de tudo isso que tu já vivenciou, alguma coisa que tu gostaria de deixar para os mais novos que estão começando nessa trajetória? Tu conviveu com muita gente, né? O mundo do futebol, tu tem situações de questões contratuais, tu tem questão de comissão técnica, de direção de clube e de empresário, enfim. A gente sempre foi muito pé no chão, né, Cássio? Um pouco de, digamos, exagero em projetos quando são apresentados fazem com que quem é ingênuo acredite que existe um pote de ouro no final do arco-íris. A caminhada eu acho que não é essa, né? O que tu me diz disso? Assim, João, a questão dos jogadores mais jovens, eu posso falar porque eu já tive desse lado, né? E o próprio João sempre, mesmo às vezes me contrariando, né? Falando assim, Cássio, olha, isso não é o caminho. Cássio, não é assim. Meu pai, Cássio, quer ir? Segue o que tu quiser, mas o caminho é outro. Então, assim, eu sempre fui um jogador, ser humano, que eu pegava o que eu achava interessante. Não quer dizer que eu não questionava. Tinha várias vezes que o João falava, Cássio, é pra tu fazer isso dentro de campo. E eu questionava, não, vou fazer. Acabava o treino, João, por que eu fiz isso? Não, tu fez isso porque isso vai te evoluir pra tal e tal patamar. E eu, não, então perfeito. Não quer dizer que eu me omitia. Eu fazia e depois eu questionava pra eu ter um entendimento também. Os jogadores mais jovens hoje em dia, eu vejo que eles não fazem, ou eles fazem e se omitem sem querer saber o porquê ele tá fazendo. Então, assim, e daqui a pouco vamos para a parte dos pais dos atletas, que também é uma parte muito importante. Os atletas hoje em dia, eles vão lá, executam, ou vão no treino, ou não vão, e para eles tá tudo bem. Parece que eles estão com a geladeira cheia, que eles não precisam mais de nada, parece que eles já são jogadores profissionais, e não se interessam em estudar e conversar com o João o porquê, e entender os treinadores. Ontem eu tava vendo o treinador da escolinha do João, acompanha um pouco do treino, e o treinador tava falando pro jogador, domina girando para esse lado. O jogador dominava e girava. Eu falei pro João, o João não tinha esse tempo com nós. Ele tinha muita gente para controlar e não podia dava direção ali no treinamento. Às vezes a gente se encontrava 2, 3 vezes por semana, mas não era diariamente o João corrigindo, pegando eu de lado, gira para esse lado, porque isso vai ser importante para tua... Domina com a direita, porque aí tu já sai jogando com a esquerda. Ou pro outro lado que o marcador tá vindo. E ontem eu vi isso nos treinadores, até comentei com os meninos que estavam lá e falei, esse lado, o jogador que é inteligente, que vai chegar, vai guardar. Isso é muito importante, o jogador pegar o que o treinador tá falando, executar e guardar para ele. Isso é a inteligência do jogador. Nós falamos um pouco disso nessa linha aí, é tomada de decisão, né? Tanto na carreira, né? Num jogo, sim, e na vida e no momento. Mas assim, Cássio, dentro de um jogo agora, partindo por jogo especificamente, nós podemos voltar logo para essa questão dos pais que você também citou. O quanto a tomada de decisão dentro de um jogo é relevante para ti, o quanto isso tu percebe que difere de um jogador para o outro? Depende da preparação do jogador, né? Eu sempre fui um jogador que eu procurei me preparar para jogar. Eu não chegava no final de semana e jogava.
Eu me preparei para jogar. E o preparo é isso. Vai mentalizar o jogo, vai ver como o adversário joga. Tu sabe que ele te marca a pressão por exemplo, eu sou canhoto. Eu sei que eles vão fechar minha perna de esquerda. Eu vou dominar orientado pro outro lado e ter que sair jogando pela direita. Eu sempre me preparo durante a semana para usar minha perna direita. Não é a dominante? Não é, mas eu vou ter que usar. Então, assim, o jogador, cada vez mais, ele tem que se preparar. Essa questão que eu vi ontem na escolinha, por exemplo, que os treinadores falam pro jogador, domina assim, gira assim, é importante agora de primeira, os trabalhos reduzidos que eles fizeram ontem, que eu acompanhei um pouco, são tudo coisas que o jogador que vai chegar, se ele guardar isso, ele vai pular muita etapa para quando chegar no profissional ele já vai estar preparado. Que nós não tínhamos esse tempo todo para trabalhar, que eu vinha para Teutônia 2 vezes por semana só, e o João passava as informações que conseguia, só que esses jogadores hoje, que eu vejo com a infraestrutura, que tem a Juventus, que o João tem dado para os jogadores, para os meninos, eles vão chegar muito mais preparados do que eu falei ontem para eles. Mas tem outra tomada de decisão, por vezes, e a gente pega o clássico, o Grenal, mas pode pegar outros jogos em que o jogador tem que tomar uma decisão. Deixa o atacante ir por uma clara e possível chance de gol, faço a falta e sou expulso, ou corro o risco de ser expulso. Como é esses segundos? Porque eu sei como é que é lá dentro. A gente tem que decidir, faz ou não faz. Por exemplo, como eu sou... Ou vai para uma perseguição, o Cássio consegue perseguir? Eu sou jogador ainda e isso são coisas que acontecem durante o jogo que a gente não controla. Por exemplo, o lance do Grenal da expulsão. Todo mundo tem que falar, deixava seguir, fazia o gol. E eu entendo os dois lados, do jogador e de quem tá assistindo, né? Normal. Ele vai, mas se tomasse só 1-0 e continuasse 11-11, poderia... Mas também, se fizesse o gol, perdesse 1-0, o outro Grenal empatasse 0-0, eles iam lembrar do Bernabé, acho que foi expulso, isso, né? Iam falar, por que não correu atrás, não tentou desarmar, deixou o cara fazer o gol. Então, assim, sempre a moeda vai ter os dois lados, né? O lado de quem tentou fazer o melhor dele, com certeza o jogador nenhum quis ser expulso, quis fazer a falta, entendeu? Ele sempre tentou o melhor dele para desarmar o jogador. Se ele deixa o jogador ir, o jogador vai, faz o gol, o Grêmio ganha 1-0, vamos colocar como exemplo. O jogo seguinte, empata 0-0, qual é a imagem que ia ficar no torcedor do Internacional? Tirou o pé no lance. Tirou o pé no lance, exato. Não tentou desarmar e por isso perdemos o título. Então, assim, o jogador sempre vai ser crucificado. Eu sempre vou defender o lado do jogador. E essas perseguições de longa distância, eu ouvi o Kahneman um dia falar sobre isso, né? Não, sempre foi um jogador, claro, hoje a idade não o permite, né? Mas ele e o Jeromel no auge eram uma dupla que iam para uma perseguição, jogavam expostos o tempo inteiro e tinham uma capacidade de recuperação incrível. O quanto hoje isso é exigido na tua posição enquanto zagueiro? Ainda mais na Europa, né? Eu digo que a Europa me fez crescer nesse aspecto mais cedo, né? Que na Europa tu joga em poucos metros, né? Sim. O time tá sempre compacto, tu sobe e baixa as linhas, e eu tive que aprender isso na marra lá, né? Tive que, aqui enquanto no Brasil o zagueiro batia a bola pra frente e ainda ficava espaçado com a linha do meio campo lá, quando a bola subia, a linha sobe junto e desce junto, o time sobe junto e desce junto, dando em bloco, né? E aqui no Brasil agora começou agora nos últimos anos, isso com o Jorge Jesus vindo pra cá também, e outros treinadores começaram a implementar muito esse lado, né, do sobe em bloco e baixa, e o futebol brasileiro tem evoluído de uma forma incrível. Só um complemento disso que tu falou da linha baixa, né, o Guardiola, quando ele começou no Barcelona, ele tinha um grupo maravilhoso, ele começou a implementar, é o primeiro treinador que faz inverter o estudo da tática, né, todo mundo pega algumas coisas do futsal e aplica no futebol de campo. No Barcelona, o Andreu Plaza, que era o coordenador do futsal, ele copiava treinamento do Guardiola do campo e ele aplicava no futsal. É uma inversão completa, né? Porque, de tanto que era novidade o que ele estava implementando. Quando ele pegou o Barcelona, ele fazia a linha ficar do gol para frente 34 metros. Depois ele começou a levar para 37. Quando ele saiu e teve uma passagem pelo Bayern, se eu não me engano, a linha dele jogava 44. O campo tem 105. A linha dele jogava praticamente em cima do meio campo.
né? Então fica completamente compactado. E aí, essa sustentação da velocidade na hora de recuperar uma bola, porque tu tá com a linha avançada, tu tá criando espaço, que foi o espaço que o Amuso passou voando. Atacou, né? E atacou. Então, essa é a questão, né, João? Porque por vezes, quando tu joga compactado e joga avançado com esse compacto, tu tá deixando o teu espaço. Isso muito acontece em futsal e futebol 7. E aí o time que tem capacidade de sofrer ali atrás, ele sabendo atacar esse espaço e tendo qualidade, é mortal muitas vezes. Agora, olha que legal, né? O caso estava ali em Portugal. Do lado, na Espanha, a gente viu o Barcelona fazendo isso e o Atlético de Madrid ao contrário, né? Fazendo exatamente o contrário. A gente viu o Bayern fazendo isso na Alemanha e o Borussia o contrário, porque eles tinham que desenvolver o antídoto. E se tu olhar isso com um pouquinho mais de cuidado, sem a paixão clubística, tu vê que é uma aula cada jogo desses caras. E aí tu vai pro treinamento e tu tenta aplicar e tu recebe a avaliação de quem é leigo. E tu tem que assimilar, mas tu sabe o que tu tá fazendo. O Cássio ontem, até ia te perguntar, Cássio, ontem tu acompanhou nossos treinamentos no complexo da Univates. A gente tá ocupando aquele espaço lá que é maravilhoso, na parte noturna. Tu acha que tá muito longe do que tu tem visto na base por aí? Não, muito pelo contrário, foi o que eu falei pros jogadores ontem. No meu ponto de vista, tá? Eu agora como lado de fora, né? Vamos supor que eu sou um diretor e só fui assistir o treino ontem. Eu falaria pros jogadores, não, fica aqui até 15, 16 anos, que tu vai estar perto da tua família, tu vai te alimentar, tu vai estar na escola, tu vai conseguir fazer o percurso certo, como deve ser, sem pular etapa. E depois, quando tu já estiver formado, aí tu chega no clube. Aí o João ou as pessoas vão te encaminhar, como fizeram comigo. Só que o que tá acontecendo hoje, agora indo um pouco pro lado dos pais, depois só voltando no lance do Grenal. Mas vai firme. Depois voltando no lance do Grenal, só pra eu fazer um parênteses. É no lance dos pais. Talvez hoje os pais tenham mais o sonho de ser jogador do que os filhos. E os pais acabam influenciando aos filhos que eles tenham que fazer um trabalho assim, que não tá jogando ali na Juventus, eu vou te levar para outro, não tá jogando no outro, eu vou te levar para ali, eu vou te levar pro Inter, pro Grêmio, se não der aqui, eu vou te levar ali. E na verdade, eles estão pulando as etapas. Por que não tu acreditar num projeto da Juventus aqui, ou num projeto de outra escolinha, seja a escolinha que for. Claro. Pega como exemplo, vê qual que é a mais organizada. E o João, com certeza, ele é aberto pro pai e pelo que eu conheço o João, que ele é transparente, ele vai falar assim, ó, não tá contente aqui? Acha que nós não somos organizados? Vai pra do lado. Eu conheço o João, ele é aberto a isso. Por isso que eu digo, pelo que eu venho visto, né, por que não deixar eles até os 15, 16 anos aqui, ter esse treino intensivo, que é a mesma coisa que ele vai ter em outro clube, o mesmo patamar. Só que vai estar perto. Vai estar perto. E outra, não é só o estar perto. Ele vai estar na escola, ele vai estar sendo acompanhado pelos pais. Hoje a Juventus já tem dado a estrutura que eles precisam. O campo que eles treinam talvez seja melhor que muitos clubes profissionais. O campo da Univates tá impecável. Então assim, se você for ver, por que eu vou sair, eu hoje, se eu tô com 12, 13 anos, por que eu vou sair daqui? Sendo que vai estar tudo direitinho. E depois eu vou ser encaminhado corretamente para um lugar sério. Por que eu vou pular essa etapa e vou para outro estado, outro clube, só por nome, por fama? Eu vou para lá para ser competitivo com outras pessoas, talvez me alimentar pior, ir para uma escola que não vai ser adequada e talvez vou trabalhar com pessoas que não são sérias, entende? Eu prefiro muito mais ficar aqui, como eu fiquei com o João. Me falava as verdades na minha cara. Cássio, tem que melhorar isso. Cássio, tua perna direita tem que melhorar. Vai fazer na época não tinha um paredão, era só o muro, né, da cerca. Vai fazer aqui o trabalho. Eu gostava? Não, claro que eu não gostava. Não vou, queria estar jogando, né? Claro, mas era importante pra mim. Entende? E por que não acreditar nesse projeto? Porque só o projeto da camisa grande é o que é o melhor pro jogador. Entende? Porque os pais não acreditam no projeto da Juventus e talvez acreditam num projeto de... Não quero falar dos clubes aqui gaúchos, mas... Só se for clube da Série A, digamos. Num clube da Série A.
Por quê? Porque talvez o projeto da Juventus não pode, de base, né? Não pode ser o mesmo projeto de um clube de Série A. O Rafinha foi reserva do Sporting Sul na Copa Teutônia. Sim. Hoje está no Barcelona. Não, o Oscar chegou a ser o maior salário do futebol mundial na época que estava na China, né? E olha que tinha Cristiano Ronaldo e Messi na parada. E o Oscar no São Paulo, ele puxou até o 17 banco direto. Mas quem vence é quem não desiste. A única questão é que hoje todo mundo está muito indo na onda, tá? E não é. Isso é sério. Isso é sério. Tem que analisar o que se faz num lugar, o que se faz no outro, compara, vê qual a diferença, vê os prós, os contras, avalia e depois valoriza. Porque o tempo passa tão rápido que esse ciclo de 5, 6 anos em que os pais estão motivados para que o filho jogue futebol, se for tomadas decisões equivocadas, não dá tempo de voltar, não dá tempo de desentortar, entende? Começa criando uma expectativa numa criança de 12 anos, achando que ela é profissional porque ela tá com uma camiseta de um time maior, e com 16, quando ele for dispensado, ele afunda e desiste. Eu tô com um menino agora que saiu de um clube da Série A e ele tá na idade de assinar contrato profissional. Ele ficou 3 dias em depressão por causa da rejeição de ter sido liberado. Ele tinha oferta para ir para outro clube da Série A longe ou jogar uma sub-20, ele ainda é um pouquinho mais novo, e profissionalizar no segundo semestre. Eu disse, pega a casca. Não vai ganhar dinheiro, mas vai ter ambiente de vestiário. Como a gente diz, vai conviver com o nego velho, vai aprender como é que é de verdade depois a profissão. E aí, ainda muito novo, tu vê se tu quer realmente investir e fazer disso a tua carreira, ou vai estudar, né? Vai fazer uma faculdade que é digno. Porque todos nós, por vezes, em alguma época da vida, vestimos a carapuça de uma profissão. Mas nós não somos a profissão, nós somos pessoas. E é aí que a gente tem que formar. Quer ver? O Cássio, morando em Portugal, morando no Brasil, o Cássio já é um sucesso, porque ele já está com um casalzinho de filho aí, e em que ele está garantindo a sequência, e ele sabe o aprendizado que ele teve nessa trajetória. Então a gente está criando situações aqui para fazer justamente isso, ter outros Cássios, né? Ter outros Cássios, que tenham potencial, que tenham talento, que tenham qualidade, mas que tenham trabalho e que tenham visão aberta para entender, nessa fase da vida eu preciso disso. Lá, quando eu recebi a orientação para fazer de uma maneira e não entendia, eu não engolia e deixava por isso mesmo. Eu fazia e depois eu procurava entender por que eu fiz aquilo. E essa é a receita, mas aí exige ter despido o ego, né? Porque é muito complicado. A gente escuta algumas coisas assim que são interessantes, né? Às vezes o cara quer passar uma imagem de humilde e modesto, e ele diz assim, ó, eu sou o maior modesto do mundo. que frase, hein, João? Que frase. Assim. Como é que o pessoal enxerga o Brasil e o futebol brasileiro do outro lado do Atlântico? O futebol brasileiro tem crescido, né? Na verdade, o futebol brasileiro sempre foi de grandes talentos, né? E agora, com altos investimentos, tem crescido cada vez mais. E o lado do Brasil, assim, como país, em alguns lugares tem algum preconceito por causa de violência, esse tipo de coisa. E pessoas que não conhecem o Brasil. Tá aí o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é bem visto, né? Por grandes talentos, e essa questão tática ainda agora eles já estão tendo aqui na base. Nós não tínhamos na época por falta de tempo, né? Não, nem por falta de conhecimento, mas por falta de tempo de poder trabalhar. Hoje eles já estão tendo, então assim, já chegam muito mais preparados do que eu, né? É importante isso. Qual é o projeto? Essa pergunta é bem... Qual é o projeto que atrairia o Cássio para o Brasil? Essa é uma pergunta bem difícil. Na verdade, sim. Eu sou aberto a ouvir todos os tipos de projeto e não fecho porta em lado nenhum. Porque eu penso que
Não existe projeto bom e não existe projeto ruim. Existe a forma que tu vai pro projeto com a tua mentalidade. Se eu for com o projeto com a mentalidade de que vai dar certo, eu vou fazer acontecer as coisas, que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Então, assim, te falar a verdade, tenho desejo de voltar pro Brasil, mas como te disse, se for algum clube organizado, que vai me procurar, que vai falar, olha, pô, o nosso projeto é sério, temos essa infraestrutura, porque para mim envolve muita coisa, né? Eu já tenho residência em Portugal, vivo em Portugal, minha esposa nunca viveu no Brasil, vivemos sempre em Portugal. Então, assim, também não iria para qualquer projeto simplesmente para estar em atividade, para estar jogando, acho que nesse momento da minha carreira não seria isso. Mas se é um projeto, não sei, temos com esse projeto talvez na série B, C, vamos subir e o projeto é sério, vamos continuar querendo crescer, talvez eu teria esse interesse. Agora, se for só para vir, para jogar, ou os contratos que fazem de 2, 3 meses aqui, como se fosse os campeonatos estaduais ou alguma Copa assim, eu descartaria, eu acho que não seria para mim viável nesse momento. Pensou, baita cônsul em Portugal, só recebendo os guri e pifando. Eu vou te dizer, eu queria ele de zagueiro do Grêmio já. Eu não vi jogar, mas assim, tipo, o perfil já me agrada. E voltando só para o gancho do Grenal que a gente esqueceu, nós lembramos da fase final da jogada, né? Só pegando esse gancho, de que ele toma um cartão vermelho. Mas ninguém questiona por que a jogada não foi matada antes. Ou por que não fizeram a falta, ou porque desguarneceram poucos, ficaram esperando um rebote, né? É muito fácil tu julgar o último homem que teve que tomar a decisão e fazer a falta ou não fazer a falta. E se é o Cássio naquele lance, qual é a tua decisão? Agora de cabeça fria, fora do nervo do jogo. É muito difícil nesse momento. Eu não teria como falar agora, porque eu estaria indo contra o jogador ou indo a favor do jogador. Então, eu prefiro ver o contexto geral do time e falar assim... Mal posicionado. Tudo bem, talvez no último lance falhamos aqui, mas antes de chegar aqui, passou por esse, passou por aquele setor. Como equipe, eu acho que a equipe tem que defender um ou outro. Por exemplo, o meio-campo... não foi o Bernabé, no caso, que fez a falta. Talvez eu poderia ter feito antes, ou o atacante poderia ter. Isso é uma rede que vai indo e acaba no final. Por isso, às vezes, o atacante está lá fazendo uma falta porque ele está vendo o time exposto e ele quer evitar. E o torcedor, às vezes, não entende, fala assim, mas por que tu foi fazer a falta no campo ofensivo nosso? Às vezes o torcedor não entende, né? Porque o torcedor tá vendo só o lado... Um momento saudosista agora. Eu não sei se o Cássio sabe, mas o último jogo que eu atuei como treinador, né, efetivo aqui na Juventus, depois eu passei para coordenação e gestão, foi aquela final do 94. Né? Nós colocamos os 2 times da Juventus, 94, na final. Ele jogou aquele jogo? Tu jogou aquele jogo, né? Joguei. E tu perdeu, eu acho. Copa Teutônia. Perdemos a final. Perdeu 1-0, gol do Dudu. Juventus contra Juventus. E eu tava nesse jogo. Eu botei uma cadeira de praia no meio do campo e assisti, porque se eu fosse para um lado ou para o outro, eu estaria abrindo mão de ser campeão e podia ser segundo. Assim, não, eu já entrei. E aí eu brinquei, disse, não, tô largando porque... Campeão e vice, né? Fui campeão e vice. Mas... antes desse jogo, eu acho que na edição anterior, eu não sei se tu estava em campo, mas teve um lance, nós perdemos nos pênaltis o título aqui, na categoria 94, eu não me lembro se era o Remo ou se era o Paysandu, mas eles saíram em excursão pelo país e terminaram jogando a competição aqui, e nós perdemos nos pênaltis, e a gente estava ganhando o jogo de 2-0, e nós tomamos o primeiro gol de uma jogada ensaiada de escanteio, em que tinha o Kiki, que era muito bom jogador. Santa Cruz? Veracruz. De Veracruz, exatamente. E ele fez uma jogada muito parecida com essa do gol. Né? Nós fizemos a jogada ensaiada, deu errada. Ele dominou, quando ele dominou, ela escapou 50 centímetros do pé e o jogador do Remo, ele deu um toquezinho na bola. E aí ninguém mais pegou, porque eles botaram muita velocidade, eles tinham uns caras muito, muito rápidos. E nós tomamos o primeiro gol, tomamos o segundo na pressão e perdemos nos pênaltis. Um jogo estava 2-0. E isso tudo aconteceu no segundo tempo. E aí, o que a gente percebe? Desde lá, em que
Eu sempre oriento o pessoal que está na beira do campo. Não existe tu não ter cobertura, né? Tu mata essa jogada antes. Não é o Bernabé que tem que decidir. Tu tem que decidir lá no meio campo. Ali já é o desespero, né? Ele tentou tirar e teve a infelicidade, perna mais curta, terminou atingindo o adversário e sendo expulso. Mas é tudo uma questão de organização e uma questão de estar focado, né? O time todo tem que estar focado. Porque o futebol é um desporto coletivo que funciona que nem uma corrente, né? E uma corrente, ela arrebenta no elo mais fraco. Então tu tem que ter elos semelhantes e aí a corrente pode não ser a mais forte, mas ela é parelha. Agora, se tu tiver uma corrente muito forte e dentro dessa corrente tiver elos fracos, vai ser ali que vai arrebentar. Não adianta ter 8 elos muito fortes e 2 fracos. Vai arrebentar, porque é uma corrente. E o pessoal não se liga nisso. Olha a lição que o Pelaipe deu agora. Eu acho que foram 21 jogadores, né, que ele liberou do Grêmio. E 21, dentre os quais muito bons jogadores. Mas ele identificou várias questões e ele liberou. Por quê? Porque se ele identifica e deixa, ele está deixando o elo fraco. Vai ser ali que vai dar o estouro. E isso é gestão. E a gente está simplificando demais como se tudo acontecesse naturalmente. As coisas acontecem em cima de planejamento, né? A questão cognitiva que interfere na tomada de decisão, ela começa lá fora de campo. Outra coisa, acreditar no canto da sereia. Verifica com quem tu tá lidando. Olha o que aconteceu com o Felipe Luiz agora, né? O Felipe Luiz ganhou a Libertadores, ganhou o Brasileiro, tocou 8 no Madureira e depois do jogo foi demitido. O que faltou? Faltou ele saber que não dava para confiar, porque não estava seguro de nada. Então, isso é uma outra questão. Identifica onde tu tá pisando e formaliza isso. Né? O Cássio estava me contando fora do ar aqui uma questão contratual que ele teve lá na Ásia, em que combinaram uma coisa com ele e que na hora de fazer, completamente diferente. Né? Não vai acontecer então, né, Cássio? O Rômulo aqui nessa mesa nos contou uma história de que estava indo para um jogo e recebeu a informação de que ia ser diferente do que combinado com ele. Ele disse, para o ônibus que eu vou descer. Né? O Cássio disse para o presidente do clube e para a comissão técnica assim, ó, eu quero uma reunião porque eu não vou viajar amanhã. E aí as pessoas meio que não acreditam, porque a gente não vê mais isso. Porque o que é combinado tem que ser feito. E é isso que a gente dá lá na essência, quando a gente trabalha com essa meninada, e que tu vai identificando que tipo de homem vai ser no futuro. E aí é garantido. Aí o cara atravessa o oceano, joga lá num país com língua diferente, mas princípios e valores são intactos. É que, ô João, não é só isso, aqui não vale tudo para você virar jogador profissional. Não é assim, eu vou virar a qualquer custo. Não vale tudo. Calma aí. Tem que ter caráter. Não, se eu pular meus princípios, meu caráter, se eu pular a essência da minha família e o que foi passado pra mim, então não vale a pena ser jogador de futebol profissional. Então vale a pena eu sair. Valeu, entende? Cássio, muito obrigado por essa dica final. A gente tem que fechar o programa assim. Obrigado, foi uma satisfação. Sensacional. Prazer te conhecer. Orgulho enorme escutar essa última frase tua aí e valeu a pena. Olha, é muito bom ver isso. Solaro vai botar no time. Valeu, fechamos o Entre Linhas de hoje. Até o próximo sábado.